Bom dia, pessoal. Vamos de BTC amanhã desse domingo, 12 de janeiro, agora na Espanha, 11 horas e 30 minutos, no Brasil, 7h30 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 1 minuto da BTC, ancorado pela banda de volatilidade no intraday. Por esse gráfico, a gente consegue entender o tamanho do marasmo e do tédio movimentacional da BTC. Basicamente, a amplitude movimentacional de hoje foi engolfada pela de ontem, que foi engolfada pela de anteontem, ou seja, isso aqui está alimentando uma grande explosão ascendente iminente. No gráfico diário, a BTC consolidou por todos os ângulos que a gente possa interpretar um padrão comportamental, ela consolidou esse mega suporte entre 90 e 500 e 92, basicamente. Claramente o mercado rejeitou qualquer tentativa de precificação abaixo de 92. Esse patamar foi testado desde 26 de novembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com as agulhadas dos dias 30 e 31 de dezembro, 7, 8. Pela 9ª vez a gente testou com a última agulhada no dia 9 de janeiro para 91.203. Um suporte testado 9 vezes, se consolidou fortemente, acabou sedimentado na memória do mercado. E diante de tudo que está prestes a acontecer, meus amigos, vocês precisam olhar para o passado para tentar entender o que vai acontecer no futuro. Lembrem-se que no dia 20 de janeiro de 2017, quando o Donald Trump tomou posse no seu primeiro mandato, ele tinha o mesmo discurso de que um dólar fortalecido era prejudicial à economia norte-americana. Lembrem-se que ele bateu de frente com o Federal Reserve na época. Agora ele está muito mais agressivo com o Fed. E o resultado foi o seguinte, aqui foi o dia 20 de janeiro de 2017. E olha o que aconteceu. O DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta com as principais divisas do planeta, francos suíços, euros, libras esterlinas, vejam o que aconteceu com o dólar. Caiu quase 20%. Vocês não tenham a menor dúvida de que o DXY deve emburacar. E eu nem estou considerando o approach crypto-friendly que o Donald Trump vai impor em favor da BTC e do mundo cripto em poucas horas. A gente está a basicamente menos de 8 dias da posse do novo presidente dos Estados Unidos. Lembrando aos senhores que o Scott Bessent, que vai ser o novo secretário do Tesouro norte-americano e vai tomar posse em poucas horas, ele pessoalmente já declarou que possui mais de 500 mil dólares em ETFs, o iShares lá o IBIT da BlackRock. Ele pessoalmente já declarou que possui mais de 500 mil dólares de BTC expostos em ETFs de BTC no mercado à vista. A atual secretária do Tesouro do governo Biden, a Janet Yellen, já declarou que Bitcoin só serve para atividades ilícitas. Vocês têm noção da alteração de centro gravitacional sísmica, alteração sísmica que vai acontecer no primeiro escalão da administração federal norte-americana? Vai sair a Janet Yellen, que já declarou publicamente que Bitcoin e criptoativos só servem para atividades ilícitas, e vai entrar um sujeito que tem um patrimônio de mais de $500 bilhão, patrimônio total dele. Ele é sócio de um fundo hedge que é exposto a mais de 6, 7 startups criptográficas, um fundo de venture capital. Ele pessoalmente possui mais de 500 mil dólares em ETFs de BTC no mercado à vista, o IBIT da BlackRock. Ou seja, gente, as pessoas, esses que estão propalando topo para BTC, eles só podem estar vivendo num mundo de Nárnia.
ou eles são muito inocentes, ou das duas uma, ou eles vivem num mundo completamente divorciado da realidade, ou é muita inocência ou é muita burrice. Não tem outro predicado para expor e definir o que esses supostos cripto-influencers estão espraiando pelas redes. Não tem outro predicado. Ou é muita inocência ou é muita burrice. Gente, o sujeito para estar fora do mundo cripto, diante de tudo que vai se desdobrar nas próximas horas, é preciso ser bem menos que um mineral. Aqui no gráfico, agora eu vou pular para o gráfico de Renko, só para vocês entenderem o que está acontecendo no Renko, que é um gráfico atemporal, que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então é um gráfico que ostenta uma inércia movimentacional muito mais brutal. Cada box desse aqui de $2.000 pode demorar meio segundo para ser desenhado ou 60 mil anos, porque aqui o que importa é a variação do preço. Se o sujeito não consegue vislumbrar uma bandeira de alta nisso aqui, aí, meus amigos, é um problema de miopia. E se o sujeito não consegue ver uma grande onda 1, uma grande onda 2, uma grande onda 3, uma grande onda 4, e ele não consegue vislumbrar que vem uma bela onda 5 que vai levar a BTC para cima de $150 mil, aí já é um problema de miopia. Já sai de um predicado de inocência burrice para um predicado, já é um problema oftalmológico. No mínimo, para dizer o mínimo. Na seara fática, o escolhido de Donald Trump para o cargo de novo secretário do Tesouro norte-americano afirmou que vai vender a sua participação no seu fundo hedge se o seu nome passar pelo Senado. Eu acabei de falar isso. O Scott Bessent, o indicado do Donald Trump para assumir a Secretaria do Tesouro Nacional norte-americano, aquela que emite os títulos que vão aumentar ainda mais a dívida pública dos Estados Unidos e que define boa parte das políticas macroeconômicas da administração federal norte-americana, tem um fundo hedge e uma venture capital. Ele tem um patrimônio de mais de $500 milhões, $500 bilhão é o patrimônio total dele. E ele falou que vai se livrar das cotas desse fundo hedge para não criar conflito de interesse. Mas, meus amigos, o sujeito, ele, obviamente, se ele particularmente coloca dinheiro do fundo hedge dele em corporações criptográficas por meio de uma venture capital, o sujeito é absolutamente crypto-friendly. Não tem como negar que o que vem por aí em favor da criptografia não encontra precedentes nos ciclos anteriores. Gente, se o sujeito estiver desembarcado do mundo cripto com o Scott Bessent assumindo o cargo de secretário do Tesouro Nacional nas próximas horas, fora o fato de que todos os sócios dele nesse fundo hedge e venture capital vão continuar sendo donos desse fundo hedge e dessa venture capital. Quando ele sair do cargo de secretário do Tesouro, para onde vocês acham que ele vai voltar? Meus amigos, é só ligar o queijo ao ratinho, não precisa fazer muito malabarismo em termos de raciocínio. Bitcoin pode disparar se os governos adotarem esse novo ativo como reserva soberana. Segundo esse analista aqui na CryptoDNS, o preço do Bitcoin pode saltar para níveis sem precedentes, impulsionado pelo que ele descreveu como um ajuste violento do mercado. A corrida institucional colocaria o halving, porque o que acontece hoje? Esse padrão comportamental da Bitcoin lá desde o primeiro ciclo, que promove trações parabólicas pós-halving, porque desde que o Bitcoin foi criado, o primeiro bloco foi minerado em janeiro de 2009,
O que acontece basicamente é que a cada 4 anos o halving corta pela metade os rewards de mineração e causa um colapso na oferta, que por sua vez torna o ativo mais raro e que por sua vez, com a curva de demanda e a curva de adoção agressivamente respeitando uma expansão logarítmica agressiva, acaba impondo uma atração parabólica no preço. Mas só a MicroStrategy, nesse ciclo, já comprou o equivalente a 2 anos de mineração. Porque desde o último halving, que cortou os rewards de mineração desde 18 de abril de 2024, os rewards de mineração foram reduzidos de 6 BTCs para em torno de 3 BTCs por bloco, ou seja, novas 3 BTCs a cada 10 minutos são criadas por todos os mineradores do planeta. Isso dá mais ou menos 165 mil BTCs por ano. Só a MicroStrategy, não tô nem considerando os ETFs de BlackRock, Fidelity, Citadel, só tô falando da MicroStrategy. Só a MicroStrategy comprou o equivalente a 2 anos de mineração de BTC ininterruptos. Gente, esse analista está dando conta de que se qualquer Big Tech, se qualquer estado soberano ali do G20, não estou nem falando do G7, se os chineses mudarem o approach criptográfico, se o chinês abrir a cripto para o varejo de novo, se qualquer coisa nesse sentido acontecer, e vai acontecer, é só olhar para os nomes que estão entrando no primeiro escalão da administração federal norte-americana. É só olhar para a cara do Elon Musk, quando foi perguntado no último podcast o que ele faria em prol da Bitcoin. Ele deu uma risada. Vocês aguardem. Gente, ou as pessoas vivem num mundo de Nárnia, em que elas são tão inocentes a ponto de achar que essa galera que está assumindo o primeiro escalão da maior jurisdição e economia do planeta, ou elas vivem no mundo de Nárnia, achando que essa galera não vai fazer nada pelo mundo cripto, apesar de, pessoalmente, todos eles terem bilhões e bilhões de dólares expostos à criptografia, ou essa galera é muito... Esse pessoal que tá desembarcando e propalando o topo pro mundo cripto, ou eles são muito inocentes, ou eles são idiotas. Não tem outro predicado. Gente, o que esse analista tá falando é que a gente vai estressar provavelmente as uppers da grade de expansão logarítmica aqui do Rainbow Chart. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, se a gente for para a mediana da grade, para a linha azulada clara, a BTC teria que estar valendo em 24 de abril de 2025, a BTC teria que estar valendo 276 mil dólares. Se a gente for para a primeira linha esverdeada, que seria a upper subsequente à mediana, que foi testada em todos os ciclos, a BTC teria que estar valendo em 22 de maio de 2025, 880 mil dólares. Se a gente for para a primeira upper amarelada, que foi testada no Bull Run de 2013, 2014 e no Bull Run de 2017, 2018, ó, bateu na primeira amarelada, a BTC teria que estar valendo no dia 20 de abril de 2025, nada mais, nada menos que 1,46 milhão, ou 1.460 mil dólares. Agora, a gente tem um halving combinado com o fato de que um institucional comprou o equivalente a 2 anos de mineração. E todo o primeiro escalão da nova administração federal, da maior jurisdição e economia do planeta, todo o primeiro escalão tem pessoalmente dinheiro no pau dessa brincadeira. Ah, meus amigos, quem estiver desembarcado é porque ou é míope ou tá vivendo num mundo paralelo que não o mesmo que eu.
E na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa da Cryptopolitan, Trump não ficará feliz com o Fed quando ele voltar. Ele está voltando em menos de 8 dias. O Trump já avisou que não vai aceitar. Lembrem-se que o Trump, ele é um empresário do mercado imobiliário. Ele fez a fortuna toda dele construindo arranha-céus em Nova York. Trump diz que as taxas hipotecárias que bateram 7% ao ano nos Estados Unidos não são adequadas à economia norte-americana. Ele falou que vai peitar o Fed para as taxas baixarem. O presidente Trump tem uma característica própria da sua personalidade. Ele não gosta de esperar. A paciência não é exatamente um predicado da personalidade do Donald Trump, que disse que o Federal Reserve não está servindo ao país. Basicamente, ele disse o seguinte: o Fed vai baixar a taxa de juros, é sim ou sim, não importa como o Donald Trump vai fazer isso. Ele já até sugeriu que iria peitar algumas autoridades para que o Jerome Powell renunciasse. O Jerome Powell disse que não há qualquer possibilidade de influência política dentro do Federal Reserve, que goza de garantias de um tribunal. Tanto é que o mandato da diretoria não coincide com o mandato presidencial, mas vocês sabem que o Donald Trump, ele dá um jeito em tudo. E se ele precisar derrubar o Jerome Powell do cargo de alguma maneira, mexendo outros pauzinhos, ele vai fazer isso. Ele basicamente já sugeriu ao Powell que renunciasse para evitar problemas para ele, Trump, e para o Powell. É a personalidade do Donald Trump. E o Jack Smith, aquele promotor federal que patrocinou aquela histórica busca e apreensão em Mar-a-Lago, lembram dos agentes do FBI entrando dentro do closet da Melania Trump em Mar-a-Lago, na Flórida? Aquele promotor renunciou. O Trump disse que ele não ficaria no cargo nem 5 segundos. O Trump disse que é bom mesmo que ele vá para casa, porque ele ainda pode ter sérios problemas. O Trump, na verdade, está ameaçando até retaliar o sujeito, mesmo após a renúncia. Ou seja, o conselheiro especial do procurador-geral Garland renunciou, que foi o promotor que patrocinou aquela busca e apreensão constrangedora, histórica, contra um ex-presidente. Saiu em todos os jornais do mundo os agentes do FBI entrando no closet da Melania, saindo do quarto lá do Donald Trump. Obviamente o Trump não vai deixar essa história barata. O promotor renunciou, mas provavelmente o inferno na vida dele talvez não tenha nem começado. E o Trump chamou as autoridades que estão lidando com os incêndios florestais em Los Angeles de incompetentes. Tanto a prefeita democrata de Los Angeles, a Karen Bass, quanto o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o Trump está tentando politizar uma tragédia. O Trump só disse que casas magníficas foram destruídas, não existem mais, e muitas outras serão perdidas. A morte por todo lugar é uma das piores catástrofes do nosso país, e eles simplesmente não conseguem apagar incêndios no país mais rico do mundo. Trump perguntou o que há de errado com essas autoridades da Califórnia. O Trump estaria, segundo as autoridades da Califórnia, tentando politizar uma tragédia. O Trump disse que não vai medir esforços para tentar ajudar as autoridades, mas ele deu a entender e falou claramente que a causa a incapacidade de lidar com esses incêndios teria sido dos representantes democratas e chamou os políticos democratas de incompetentes porque não conseguem apagar os incêndios. Gente, essa discussão política num momento desse eu acho que não vem a calhar. Mais de 50 mil famílias estão sem casa. Pessoas morreram. Enfim, vamos ver como essa história vai se desdobrar. No gráfico diário, a BTC nitidamente não tem força para cair. Sedimentou um suporte poderosíssimo entre 90.500 e 92 mil. É muito provável que depois de todo esse ímpeto vendedor e diante do que está por vir
no primeiro escalão da administração federal norte-americana, eu não tenho dúvida nenhuma de que a BTC vai buscar pelo menos 120, talvez 150 mil dólares na próxima pernada. É muito mais arriscado ficar de fora do que estar embarcado no mundo cripto. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, LTC, Kusama, TRX, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.